Seguindo, então, com a nossa programação, vamos agora para um dos momentos mais aguardados do setor. O que será apresentado, gente, é o documento que serve de guia para o nosso mercado. O Panorama do Biogás 2025 traz um mapeamento detalhado da evolução do biogás e biometano em território nacional. É uma fotografia do perfil de quem produz e de quem consome, e também um retrato falado do futuro próximo. Ele revela onde, como e quanto o biogás está sendo produzido e aplicado e projeta os movimentos do mercado para os próximos anos. Para apresentar em primeiríssima mão o Panorama do Biogás 2025, convido ao palco o diretor-presidente do CI Biogás, Felipe Marques. Tudo bem? Tem alguém curioso aí, não? Já mostro para vocês aqui como é que ficou o panorama. Por enquanto, eu vou mostrar só a contracapa. Pessoal, vamos atualizar vocês aí do Panorama do Biogás 2025, né? Que a gente compila os dados até dezembro do ano passado. Vou dar um spoiler. Aumentou o número de plantas e aumentou o volume de biogás. Para surpresa de vocês. Esse panorama, ele é um esforço que a gente empreende já há 8 anos. E ele começou como uma iniciativa junto com o time da GIZ, para a gente fazer um levantamento do número de plantas de biogás que a gente tinha no Brasil. Até aquele momento, a gente não tinha um levantamento adequado do número de plantas de biogás no país. A Lidiane, enquanto pesquisadora da Unicamp, estava levantando boa parte desses dados. A gente uniu esforços e conseguiu captar um recurso com a GIZ e criar o primeiro Biogás Map. E aquilo que começou como um piloto, hoje alcançou números e estruturas muito maiores, muito mais especiais. E é uma produção que a gente faz contando com o mercado. A gente conversa muito com o mercado, com muita intensidade, para levantar esses dados. Não existe um cadastro nacional obrigatório de plantas de biogás no país, então a gente precisa fazer essa conversa, esse trabalho de mineração de dados. Eu vou parar de enrolar e vou mostrar os números para vocês. Pessoal, a gente alcançou, considerando dezembro de 2025, um total de 1.803 plantas de biogás no Brasil. Vou esperar todo mundo bater uma foto. Ou seja, 75 novas unidades em relação a 2024, um crescimento de 5% em termos do número de plantas, um aumento de 6% em relação a 2024 no volume de biogás. A gente chegou praticamente aos 5 bilhões de normal metro cúbico ano, o que equivale a 13,6 milhão de normal metro cúbico dia, considerando a operação de 365 dias. Aqui vale eu mencionar uma informação que é nova para vocês, que estão acostumados com o panorama do biogás no Brasil. Muitos dos gráficos que vocês viam em normal metro cúbico ano, vocês vão encontrar na publicação desse ano em normal metro cúbico dia. Então, cuidado quando vocês forem comparar. A gente, sabendo disso, trouxe muitas comparações com o ano anterior para facilitar para vocês, tá? Para construir esse panorama, a gente precisa das empresas, a gente precisa conversar com vocês, e a gente é um trabalho de formiguinha, um trabalho de checagem para a gente evitar a dupla contagem dessas plantas. Então, quando
uma empresa de biogás menciona que vendeu um biodigestor na cidade tal, no volume tal, produzindo tanto de biogás, e uma empresa de grupo motogerador diz que vendeu um gerador naquela cidade, para aquele volume de biogás, a gente precisa cruzar essas informações e evitar de contar isso como duas plantas, porque é uma planta só. Então, esse é um esforço que a gente precisa fazer. Assim, total gratidão a todas as empresas que participaram com a gente. Fornecer esses dados, a gente sabe que dá um trabalho para vocês, mas é muito importante para nós. E fica o convite para as empresas que não forneceram os dados, né? Então, a gente, surpreendentemente, tem algumas empresas que não fornecem os dados, a gente não pede nenhum dado de cliente, né? A gente só precisa dos dados que permitam a gente fazer a comparação para evitar essa dupla contagem, e para que participem da próxima edição do Panorama do Biogás no Brasil. Então, aqui eu trago o crescimento na década, isso no ano passado, nos outros anos, vocês viam esse gráfico vindo lá desde 2009, a partir desse ano a gente vai trazer sempre os últimos 10 anos, e vejam que crescimento importante o setor de biogás tem, no país, um crescimento bem importante, e vejam que curioso o quanto que o número de plantas de biogás por ano tem diminuído sem diminuir a curva de vazão. Isso mostra que o tamanho médio das plantas de biogás tem aumentado. Isso tem a ver com tecnologia e isso tem a ver com modelo de negócio. Então, as plantas estão ficando mais eficientes e estão encontrando mais negócios. As plantas vinculadas à segurança energética tendem a ser as plantas de menor porte, que elas vão ter dificuldade em montar um negócio de biogás. Então, elas só ficam de pé quando em segurança energética. Eu vou trocar de lado para conversar um pouquinho com a turma que está aqui. Em termos da composição da produção de biogás por setor, vejam que a gente tem um aumento, uma redução importante em relação ao RSU e esgoto, um aumento importante na questão industrial e um aumento significativo também em relação à agropecuária, na participação da agropecuária no volume total. E vejam que isso ele aumentou de 2021 a 2023 e praticamente se manteve estável de 2023 a 2025, aumentando em volume, mas se mantendo em participação de cada um dos setores. A tendência é ficar assim por muito tempo. E esse aumento na indústria que a gente viu de 2021 para 2022 está muito vinculado à questão de segurança energética e autoconsumo. Então, como a gente tem na geração distribuída os prosumidores, que a gente chama, né, que é a gente que produz e consome energia, a gente tem no biogás também os prosumidores, que são produtores de biogás que têm demanda de biogás interna. Então, a gente vê muitas das indústrias parando de perguntar para nós o quanto de biogás o efluente X produz. Agora eles querem saber o que o biogás pode fazer para o meu frigorífico. O que o biogás pode fazer para a competitividade do meu laticínio. Então mudou a história, eles não estão mais olhando para o desafio técnico de produzir biogás, mas eles estão olhando o biogás pelo viés de competitividade. Como que eu ganho segurança para a minha operação e como que eu me mantenho competitivo e como é que eu olho para o mercado futuro usando biogás. E em relação ao aproveitamento energético, a gente vê ainda a maior parte do biogás indo para a geração de energia elétrica. A gente teve um painel ontem que mencionou um pouquinho do quanto a gente está distante da discussão da geração de energia elétrica com biogás, mas ela se mantém como uma aplicação muito importante para o país. E eu tive uma conversa aqui no evento com a turma de Goiás, e eles estavam mencionando para a gente o quanto que biogás era importante para eles, para a segurança energética. Então, eles têm uma questão de pivôs centrais no estado, que dependem de qualidade de energia, não operando como deveriam operar, porque não tem energia.
Então, está falhando em qualidade de energia. Biogás é despachável, biogás te entrega energia no momento que você precisar. Então, particularmente, a gente não imagina que esse número deve mudar muito nos próximos anos. Ele pode baixar mais um pouquinho, mas deve ficar em metade com o biometano, que tem crescido, né? O biometano tem crescido ano a ano em participação. A gente tem alguns casos de plantas de geração de energia elétrica que migraram para a produção de biometano, especialmente as grandes plantas. E uma participação também importante da questão de energia térmica, essa é 100% industrial, né? Que é o uso do biogás em caldeiras, normalmente associado com cavaco ou associado com lenha. Aqui a origem do biogás nos 10 maiores estados em volume de produção. Então vejam que São Paulo dispara. Lembrando para vocês que na revista, essa revista aqui, que a versão de vocês, participantes do Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, está garantida, tá? Então todos vocês vão sair daqui com uma versão impressa dessa revista. Essa versão tem muito mais... A revista ela vai ficar disponível online para todo mundo, mas só os participantes do Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano vão sair com ela na mão. Lá vocês vão encontrar um material adicional a esse gráfico aqui, que é o ranking dos estados, tá? Em termos de volume e em termos de número de plantas de biogás. São Paulo ainda lidera com sobra em termos de volume de biogás, Rio de Janeiro em segundo lugar, e o Paraná em terceiro lugar, Minas ainda em quarto, Paraná e Minas Gerais numa briga bem saudável aí nos últimos anos, brigando pelo terceiro lugar. Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é a participação da questão de resíduo sólido urbano e esgoto. Vejam que se a gente tirar resíduo sólido urbano e esgoto, o Paraná seria o maior produtor de biogás no Brasil. Eu não sou contra usar biogás de aterro. Eu acho que a gente precisa, sim, aproveitar o biogás de aterro de todos os aterros que estão rodando, transformar o mais rápido possível os mais de 2.000 lixões que o Brasil ainda tem em aterros sanitários com aproveitamento energético. Inclusive, a opinião é de que a gente nem deveria avançar em aterros que não tivessem aproveitamento energético. Isso deveria ser condição. Mas vejam o que eu quero trazer para vocês, o que eu quero chamar a atenção para vocês. Digestão anaeróbia. Tudo que vocês estão descontando o que está em laranja, a gente está falando de digestão anaeróbia, que está diretamente conectado com o painel que vocês acabaram que vocês viram mais cedo, sobre a indústria do biogás. Tem muita coisa para tirar da digestão anaeróbia, além do biogás. Então tem biogás, tem digestato, tem nitrogênio, tem fósforo, que está à disposição, está sendo produzido, está rodando todo dia. Mas a gente deve ver, acho que essa é a última vez que eu vejo o Paraná com um pedacinho pequeno laranja, porque ano que vem inicia uma operação bem importante na região metropolitana de Curitiba, num aterro sanitário, salvo engano, são 150 mil metros cúbicos de biogás por dia. Essa é a distribuição do biogás no Brasil. Então, atualmente são 617 municípios brasileiros produzindo biogás, 24 estados com produção de biogás. A gente percebe uma concentração importante aqui, exatamente onde a gente está, né? Então, pega oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul, onde a gente tem o quê? Proteína animal. Né? Que é um setor que está muito bem desenvolvido, e há anos aí, especialmente em Embrapa, empreende esforço para trazer segurança para esses processos. A gente vê São Paulo no setor de sucro e RSU, bastante forte também, e a gente vê começar a pintar de laranja ali, Minas Gerais, Goiás. A tendência é que a gente veja aí nos próximos 2 anos Mato Grosso do Sul e Goiás com uma mancha laranja muito mais forte. Então, tem notícias de empreendimentos importantes nesses 3 estados. E a gente escutou também na palestra do Rafael
Menezes, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, sobre o projeto para o Norte e Nordeste, né, de estabelecer uma agenda de biogás para a região Norte e para a região Nordeste. Então, também, a gente deve começar a pintar, mas primeiro vamos ser realistas aqui, vamos pintar de verde primeiro, depois de laranja. O laranja é alta concentração de produção. E o que a gente vê aqui, esse aqui já é um dado a partir adaptado da ANP, né, do BI da ANP, com uma projeção do aumento do biogás, do biometano nos próximos 3 anos. Vejam que o crescimento é bastante importante, e aqui eu chamo a atenção de vocês para uma questão da realidade do mercado brasileiro. Diferente de outros mercados maduros de biogás, que começaram a partir de uma lei, né? Então, o mercado de biogás alemão começou por uma lei, acelerou por uma lei. Na França também, na Dinamarca também, na Noruega também, no Reino Unido também, na Itália também. Aqui ele começou por uma demanda de mercado e chegou nos números que chegou hoje, que são esses números que a gente conhece, sem um impulsionamento por política pública, que agora, com a lei do combustível do futuro, a gente encontra. Então, a tendência é a gente ver esses números crescerem muito rápido. A gente deve dobrar de produção, em volume de produção de biogás, muito rápido com a lei do combustível do futuro. Fico feliz que antes do fórum a gente viu o CNPE definir a meta de 0,5%, que inicialmente estava sugerida para 0,25%, estava sugerida em 1%, eles baixaram para 0,25%, aí nos finalmente ficou em 0,5%. Vejam que o crescimento é bastante importante. E ali aqui antes o crescimento por volume e aqui o crescimento em número de plantas. Vejam que o crescimento de número de plantas também é importante, né? E o próximo gráfico que eu vou mostrar para vocês tem a ver com essa questão, com a importância do número de plantas ser grande. Em verde escuro são as principais unidades na oferta total atualmente. Ou seja, são os 3 principais players, é a entrega de biometano dos 3 principais players do setor. E com o que está na ANP indicado, vejam o que vai acontecer até 2028. Os 3 players principais que hoje detêm 92% da produção de biometano, vão representar, em 2028, 21% do mercado de biometano. É claro que eles podem empreender novos projetos, que a gente não sabe ainda, e daí me chamar de mentiroso. Porém, com os dados que estão na ANP, a gente tem uma diversificação importante em players de mercado e uma distribuição importante da produção de biometano. Essa descentralização ela é muito favorável para o mercado, porque ela permite competitividade. Quanto menor o número de players que detêm o mercado, menor a competitividade desse mercado. Quanto maior o número de players, maior a chance da gente ter biometano competitivo na praça. Biometano competitivo na praça é essencial para a gente avançar. Em relação à participação, biometano adicionado por ano e por setor. Vamos olhar especialmente para os últimos anos, ali, 2026, 2028 também. Vejam que a questão de RSU tem um crescimento muito importante, é um setor muito importante, inclusive ontem o Thiago, aí uma referência, não sei se o Thiago está aí, mas uma referência importante do setor de aterros sanitários foi lembrado aí, foi premiado. E vejam o quanto que em 2026 foi o incremento a partir da agropecuária e o quanto que isso significou em 2028. Isso vai significar em 2028 com os números conhecidos. É isso. Isso tudo baseado nos dados da ANP, tá? Pessoal, sobre a revista, preciso dividir uma coisa com vocês. A revista de vocês, como eu disse antes, está garantida. Vocês vão coletar a revista de vocês lá no stand do Sem Biogás, lá junto dos stands dos realizadores.
No final no último, é o último stand, é o stand UX, SEI Biogás e Embrapa. O livro está lá, a revista está lá. Não precisa sair correndo, tá? Não é por ordem de chegada e nada. Tem todo o happy hour para a gente curtir e todo mundo que tem o crachá vai sair daqui com uma versão impressa. Vai levar para o amigo? Não vai levar para o amigo, vai trazer o amigo para o próximo fórum. Combinado? Ah, minha mãe é tua fã. Não vai levar. Manda um beijo para ela, mas não vai levar. E para quem não veio, e para vocês que já estão aqui sentados e estão ansiosos, talvez que não queiram nem ir para o coffee, nem para o happy hour, não queiram fazer mais nada agora, só querem ler o panorama, vocês conseguem baixar o panorama nesse QR Code, que é assim que todos os meros mortais que não decidiram participar do fórum vão ter que acessar esse documento, porque o impresso só na mão de vocês. Pessoal, eu queria pedir para o time do SEI Biogás ficar de pé, por favor. De novo, queria dizer que eu estou aqui, eu sou um mero representante, de um time incrível. Toda essa galera que vocês estão vendo constrói o biogás dia a dia e construiu esse panorama com muito carinho para vocês. Essa revista, ela traz ainda impressões sobre o setor de biogás pelo MCTI, pela ABAR, a Biogás, a Brema, EPE, Itaipu e pela Rede Mulheres do Biogás. Então, todas elas assinam a revista, tem matérias na revista conosco, a revista ficou bem bacana. Pessoal, eu queria pedir uma salva de palmas para o time do SEI Biogás. Porque dá uma trabalheira enorme fazer isso. E agradecer também a todo mundo que contribuiu com o panorama desse ano. E daqui a pouco a gente já está sarneando vocês para o panorama de 2026. Obrigado, pessoal. Um abraço.